Olá, acadêmicos e acadêmicas. Vamos então para a nossa primeira videoaula da disciplina Tópicos Temáticos em História e Sociabilidades. A disciplina é dividida em 3 unidades. A primeira unidade, História, Sociabilidade e Produção de Sentidos. A segunda unidade, História das Religiões e das Religiosidades. E a terceira unidade, a pesquisa no campo das religiões. A primeira unidade, História, Sociabilidade e Produção de Sentidos, ela faz uma revisão acerca da história, da nova história cultural, que é uma área específica do campo teórico e metodológico, que a gente vai trabalhar dentro dos referenciais teóricos. A segunda unidade, História das Religiões e das Religiosidades, a gente trata mais especificamente do campo da história das religiões, junto com as ciências sociais. A terceira unidade, a pesquisa no campo das religiões, ela apresenta a especificidade dos estudos da religião no campo historiográfico e também da história cultural. Vocês têm também um livro de apoio, muito importante que utilizem esse livro de apoio, chamado Tópicos Temáticos em História e Sociabilidades, que está dividido de uma forma um pouco diferente daquela que eu disponibilizei na disciplina. No livro de vocês vão encontrar essa divisão. A história como invenção do passado. O primeiro módulo, ou seja, a primeira unidade, ela é muito próxima daquilo que eu trabalhei com vocês na disciplina, que eu disponibilizo na disciplina, porque ela entra especificamente nas linhas constitutivas da nova história cultural. O fazer historiográfico situado no final do século XX e início do século XXI, que é o contexto em que a história cultural ela vai se desenvolver. E também insere a religião dentro dessas novas abordagens do campo da nova história cultural. O segundo capítulo, a segunda unidade do livro de vocês, ela entra numa especificidade diferente daquela que eu trabalhei na disciplina. Religiosidade e catolicidade no Brasil, a compreensão do processo. No livro de vocês, existe ali uma discussão sobre o catolicismo conservador no Brasil e em Ponta Grossa mais especificamente. A última unidade, uma experiência de pesquisa, também é próxima da discussão apresentada na disciplina que eu estou disponibilizando. Nessa unidade, consta uma discussão sobre a romanização católica em Ponta Grossa, mais especificamente, por intermédio da educação ofertada em colégios públicos e privados. É uma discussão próxima daquela que eu desenvolvo também na minha área de pesquisa, mas na disciplina de vocês eu opto por trabalhar mais especificamente com o objeto religião, dando aí condições para que vocês pensem outras religiões, não especificamente a religião católica, no contexto do conservadorismo da primeira metade do século XX, pegando ali a Primeira República e a Era Vargas, que é mais especificamente a discussão apresentada no livro de vocês. Divisão metodológica da disciplina. Parte da abordagem teórica, então, e metodológica dessa discussão, ela foi desenvolvida pela professora Zulian. E no livro Tópicos Temáticos em História e Sociabilidades, vocês podem encontrar então um referencial referente à primeira e à terceira parte. A segunda unidade, como eu já falei, ela é mais específica e eu ofereço para vocês outros materiais, No caso, material em PDF, onde vocês podem entrar em contato com um referencial teórico diferente daquele que está no livro. Então nós teremos como objeto a religião, e pensando também um pouco os aspectos da sociabilidade, não especificamente só do catolicismo, mas a religião como um ambiente, como um campo que promove então uma sociabilidade imprescindível dentro das relações humanas. Quais são os objetivos dessa disciplina? Favorecer a compreensão da produção historiográfica da história das religiões e religiosidades no contexto da nova história cultural, ou seja, inserida na produção historiográfica da nova história cultural, que tem uma metodologia específica. A nossa aula de hoje, inclusive, ela vai discutir mais os aspectos da nova história cultural.
Compreender a participação da religião na organização da cultura. Então, eu entendo que a religião, não só eu, mas todos os autores que fazem parte dessa reflexão, ela é um aspecto fundante das relações culturais, em qualquer sociedade, em qualquer tempo da humanidade também. Garantir a aquisição de conceitos chaves para a produção da historiografia das religiões. Então, existe um campo historiográfico. Esse campo historiográfico, ele promove uma quantidade significativa de conceitos que seriam, então, elementares para a gente pensar a religião dentro da pesquisa, da historiografia, né, que hoje nós temos aí em curso. Identificar também a religião como um espaço de produção de práticas e representações identitárias. Então, se é um espaço cultural, também é um espaço de produção identitária. Identificar a existência de produção de sentidos históricos nas práticas religiosas, ou seja, a religião também é um aspecto que move, né, o desenvolvimento histórico. A nova história cultural é o tema da primeira unidade. História, sociabilidades e produção de sentidos. Embora essa discussão ela esteja presente também na unidade 2 e na unidade 3, a unidade 1 ela faz uma abordagem mais específica da nova história cultural, revendo aí conceitos, aspectos ligados também à produção historiográfica e metodológica dessa historiografia. Então, a nossa aula de hoje é uma aula mais específica sobre a nova história cultural. Depois eu vou trabalhar com vocês outras aulas, onde eu discuto mais especificamente a unidade 2 e a unidade 3. A nova história cultural, ela compreende o passado como um processo de possibilidades, que legitima a diversidade cultural do presente. Ou seja, na medida que você entende esse processo, né, de relações ligadas ao campo, né, da produção de valores, de significados, né, que foge da abordagem política, da abordagem econômica, que fez parte de uma longa produção historiográfica, você percebe outros aspectos da cultura que hoje nós temos em curso. O estudo do passado, ele constitui o reconhecimento da existência de múltiplas temporalidades. Eu acho que o aspecto mais importante dessa história cultural que está sendo proposta e que vem sendo desenvolvida, inclusive na formação de vocês tiveram também uma disciplina chamada Teoria da História, onde trabalhou essa abordagem, né, é a questão das temporalidades históricas. Entender que não existe, né, um tempo linear, cronológico, idêntico para todas as culturas, para todos os contextos culturais e sociais nas suas diferentes localidades. Né? Essas temporalidades, elas podem ser percebidas nos tipos distintos de sociabilidades e também de produções materiais. Essa análise, ela evidencia questões em torno dos distintos objetos e sujeitos unidos pela identidade social. Então, também essas temporalidades, ela reconhece, né, na medida em que você reconhece que existe múltiplas temporalidades, você reconhece também que existem múltiplas identidades em uma experiência empírica específica, ou seja, a identidade de um grupo ela é dada no mundo empírico, ela é fornecida pelo mundo cotidiano, nas relações cotidianas. O objeto de análise presente na disciplina é a religião e a religiosidade, que perpassa também uma abordagem interdisciplinar. Né? Não é uma temática específica da história. Né? A gente vai perceber que desde o final do século XIX, com uma das primeiras discussões que foi desenvolvida em torno desse tema, foi feita por Durkheim, que é um texto também que foi disponibilizado para vocês, e que fala sobre as formas elementares da vida religiosa, e é um texto do final do século XIX, início do século XX. E que é um texto-chave dentro das ciências sociais e humanas. A religião ela é pensada mais como um aspecto instituído. A religiosidade está mais no campo da cultura popular. Então, quando você pensa em religião, você pensa em uma religião que tem, né, um estatuto, material teológico, que tem assim, uma série de documentos que possibilitam uma análise mais
aprofundada, por exemplo, feita pelo historiador, pensando aí o documento escrito, né? A religiosidade seria mais aquilo que os grupos populares interpretam dessa religião instituída. Então existe o campo da religião e o campo da religiosidade, mas são dois campos que pertencem a uma mesma prática, que é a religião como um todo. A nova história cultural, ela faz parte, então, de uma reflexão inserida dentro da teoria da história. Contudo, cabe aqui destacar o papel das relações sociais na produção historiográfica, tendo a religião, então, como um aspecto dessa reflexão da sociabilidade das relações sociais. Essa historiografia, ela vai se desenvolver mais na passagem do século XX para o século XXI, ela vai se desenvolver mais a partir da década de 1980, né, e ela se estende até os dias atuais. Representa também muito da complexidade da realidade humana do presente, né? Então hoje a gente percebe que existe uma diversidade cultural muito grande. Essa diversidade ela foi garantida também pela expansão dos meios de comunicação de massa, pelos sistemas de comunicação em rede, né? Pela expansão dos meios de comunicação como um todo. E isso evidenciou, né, a diversidade e também, né, a diferença. Aqui eu faço uma pequena revisão, então, da história cultural. A história cultural, ela não é algo específico da década de 1980, né? Nós estamos aqui na terceira geração da história cultural, feita pelos análises da historiografia francesa. Né? Na primeira e na segunda geração, a história cultural ela já está definida como um campo que tem como principal objetivo identificar, né, os diferentes lugares e momentos de uma determinada realidade social construída, pensada e dada a ler, que pode ser então elaborada a partir das relações cotidianas, né, da experiência empírica, sem a análise que estaria mais diretamente vinculada a uma reflexão política ou econômica. Na década de 80, então, vai se consolidar essa discussão intitulada, né, Nova História Cultural, que se propõe a alcançar ainda mais a complexidade cultural das diferentes sociedades humanas, demarcada pelo seu processo histórico. Então, nesse momento, né, a diversidade, a diferença, a produção de sentidos, a busca pelos sujeitos históricos, ligada à história do cotidiano, ligada à história das mentalidades, ela vai se intensificar ainda mais. Né? Isso está ligado a uma série de fatores, como, por exemplo, né, a crise dos sistemas políticos, socialismo, liberalismo, que ocorre ao longo da década de 1980, e isso faz com que os historiadores, né, os pesquisadores de modo geral, eles se voltem mais para o campo das relações sociais, das relações culturais, para entender como é que esses grupos eles resistem, né, aos processos históricos ligados à formação do Estado, ao desenvolvimento da sociedade industrial, tanto ligada à produção como ao consumo. Então você tem aqui na história cultural uma possibilidade de entender resistências, permanências, novas formas de compreensão do mundo. Então você vai para um outro campo que são das práticas, né? Das ações, da formação de grupos, fora de uma história que seria mais instituída. Chartier é um dos maiores representantes dessa nova história cultural, no seu livro chamado Práticas e Representações, que está disponibilizado para vocês. Vocês vão ler a introdução do livro do Chartier, né? Isso consta na primeira unidade. É importante depois que vocês trabalhem bem essa leitura, vai ser proposto para vocês a realização de um fichamento, também vai ter uma aula específica sobre o fichamento. E é imprescindível essa leitura para entender melhor os aspectos da nova história cultural, né, os seus conceitos, as suas preocupações, os problemas, os aspectos metodológicos também dessa abordagem. Existe aqui uma busca de sentido, né, porque
existe um reconhecimento hoje por parte dos historiadores que o homem, ele dá sentido à sua existência. Como é que ele define esses sentidos, né? Como é que ele resgata o passado, como é que ele se posiciona no presente, como é que ele se projeta para o futuro. É um pouco disso que a história cultural ela procura entender. Os significados, né? Como é que o homem ele atribui significado ao mundo? Como é que ele se identifica com o mundo? Como é que ele traduz o mundo? Como é que ele representa o mundo no qual ele está inserido? Por isso também que dentro da história cultural existe um estudo muito significativo e importante em torno dos símbolos, né? O símbolo também é entendido como uma representação, né? O homem é entendido como um ser simbólico, né? A própria fala é um símbolo. E você tem a cultura, né? Todas as linguagens culturais, como a escultura, a dança, o teatro, a pintura, a música, o cinema, são linguagens culturais que representam, que decodificam a forma como os diferentes grupos humanos se relacionam com o seu tempo e atribui sentido a esse tempo e à sua própria existência. Nesse sentido, a gente busca entender quais são os atores sociais. Os atores sociais não são mais aqueles que estão instituídos no poder. Os atores sociais são os seres humanos no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? A história, ela não está dentro de uma oficialidade. A história, ela pertence ao cotidiano das pessoas, à experiência empírica das pessoas, né? São esses sujeitos, então, ocultos ou anônimos dentro de uma historiografia mais tradicional que aparece na nova história cultural, né? São aquelas pessoas que não tiveram voz ainda dentro dos espaços de produção historiográfico. Significados partilhados, né, coletivamente por um grupo social específico. A história não é psicologia, né? Embora a psicologia tenha influenciado muito os estudos da história cultural, existe uma diferença muito grande entre os estudos da psicologia, por exemplo, e os estudos da história. A história está preocupada com o coletivo, né? Como é que esses significados eles são atribuídos coletivamente, dentro das relações sociais, né? Então, é esse sentido atribuído pelo grupo na relação do sujeito, do indivíduo com a sua comunidade, com a sua sociedade, com o seu grupo, que caracteriza esse estudo. Por isso que a religião é um espaço muito interessante para se pensar, né, a produção de sentidos, a produção da identidade, né, de significados, porque você tem ali uma série de elementos que favorecem esse tipo de análise, né? E a religiosidade principalmente. A religiosidade passou a ser um campo muito importante também, porque está mais ligado à cultura popular, né? A forma como os grupos populares interpretam, por exemplo, o catolicismo, né? As romarias, elas não fazem parte de um catolicismo oficial, elas estão muito mais próximas de um catolicismo popular, né? As festas, os folguedos, as folias, elas têm uma proximidade muito grande com o catolicismo oficial, mas são leituras específicas de cada localidade, de cada grupo, ligado aos movimentos migratórios, ligados também às características até da produção econômica de cada localidade, atividade agrícola, atividade, por exemplo, ligada a cultivo de animais. Então você tem ali uma diferenciação muito grande ligado ao processo histórico de cada localidade. Esse também é um outro ponto muito importante da nova história cultural. Ela abre a reflexão para a microhistória, ela abre a reflexão para a história local e regional, e é justamente dentro dessa abordagem que se torna possível uma aproximação da história com esses diferentes grupos, né, que não foram então trabalhados anteriormente, né, por uma historiografia oficial. Então é muito importante a gente se voltar um pouco mais para essa metodologia, para poder entender até a própria localidade, que é uma proposta democrática, inclusive, né? Não há democracia se você não reconhecer os grupos da sua localidade. O processo histórico inserido ali, né? Os significados, que às vezes até para o próprio grupo não está muito claro, mas o historiador ele contribui, né? A historiografia, a pesquisa regional, a pesquisa local, ela contribui significativamente para esse reconhecimento da identidade local, dos sentidos da sociabilidade local.
Então, nesse sentido, né, a nova história cultural ela é uma espécie de tradução da realidade e, portanto, de uma concepção de mundo muito particular de um grupo na sua especificidade geográfica, temporal. Esse temporal é sempre histórico. A história ela é um estudo do tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo do grupo inserido, né, numa especificidade, na sua tradição, nos seus processos imigratórios, na relação familiar, na relação com o contexto. Então existem duas dimensões que são elementares aqui, que é o aspecto espacial, geográfico, e o aspecto temporal, que está ligado à especificidade histórica daquele grupo. Sistema de valores. Não dá para entender a nova história cultural fora dessa compreensão dos sistemas de valores, né? Eu, nas minhas pesquisas, especificamente, eu trabalho muito com sistemas de pensamento. Então, cada pesquisa que eu desenvolvi, né, ligada à educação, por exemplo, eu trabalhei com educação religiosa, depois trabalhei com a educação jurídica no Brasil, no século XIX, que tem também um viés teológico. O que eu encontro nessa pesquisa, né? O que eu encontro nesses objetos de análise? Um sistema de pensamento, uma compreensão de mundo ligada à produção dos intelectuais mais especificamente. Então, a nova história cultural, né, que se desenvolve a partir dos anos 80, 90 e atravessa aí o início do século XXI, ela está buscando, de certa forma, esses sistemas de valores, porque o que integra um sujeito numa dada sociabilidade, né, são os valores que ele carrega junto consigo. Como que esses valores são construídos? Como que esses significados são construídos? Então, é essa a busca do pesquisador ligado a essa metodologia, né, a tentar decodificar um sistema de valor vigente num objeto específico que é o seu campo de pesquisa. Então, o sentido social, ele identifica-se com a cultura material. Então, a história cultural, ela também se desenvolveu bastante, por exemplo, fazendo leituras iconográficas, leitura de fotografia, de imagens, imagens de igreja, olhando para a história da arte, né, as pinturas, por exemplo, a arquitetura. Então, essa cultura material, e vem lá do Mark Bloch, da primeira geração dos análises, né, ela é muito importante para a história cultural, porque você encontra ali, né, elementos de uma representação, de uma simbologia, de uma tradução do real, que não está escrito em nenhum documento, né? Mas o mundo imagético, ele pode ser decodificado também pelo historiador. Então, por intermédio dessa cultura material, você consegue decodificar as impressões e os sentidos, né, atribuídos a uma dada realidade histórica num contexto específico. Por isso, nós trazemos aqui a cultura material como um aspecto da nova história cultural. Dos objetos também, por exemplo, se você pegar um inventário, né? Quem trabalha com o século XIX, início do século XX, trabalha muito com inventário. O que você tem no inventário? Você tem um conjunto de objetos que fazia parte, por exemplo, de uma casa. Quando você olha para esse inventário, você percebe, então, como que essas pessoas viviam, né? Como elas usufruíam dos elementos tecnológicos do seu tempo. Das práticas e ações individuais e coletivas. Que práticas são essas, né? É como as pessoas, elas se locomovem no tempo e no espaço, né? Como é que elas se posicionam. As práticas e as representações, no campo da história cultural, ela entra muito nas relações de poder, né? Se dentro da história marxista a gente tem o estudo da luta de classes, para você pensar ali, né, as relações de poder, dentro da história cultural a gente tem aquilo que é chamado de relações de poder dentro de um mesmo grupo. Então a gente entende que existem relações de poder dentro de um mesmo grupo. Qualquer campo, qualquer objeto de pesquisa que envolve uma sociabilidade é permeado por relações de poder, né? Então você tem ali pessoas que se projetam mais, se projetam menos, pessoas que têm uma liderança, pessoas que têm uma característica mais subordinada. Como é que isso se dá dentro da documentação que você analisa? Como é que você consegue perceber, por exemplo, essas relações de poder? Né? É a partir disso que a gente consegue identificar aquilo que nós chamamos de práticas. Todas elas inseridas num esquema valorativo, porque existe um sistema de valor comum que integra esses indivíduos, né? Inclusive o texto do Durkheim fala bastante sobre isso, né?
sobre como a sociedade, como os seres humanos, eles estão integrados dentro de um mesmo sistema de valor. Isso é fundamental, isso é vital, né? Todo ser humano, ele precisa estar integrado a um grupo. Essa integração, ela só é possível se existe uma identificação de valores, de significados, de sentimentos comuns. Como que esses sentimentos são construídos? Essa é a pergunta, uma das perguntas, né? No qual os significados são evidenciados. Então, é como que a pessoa se posiciona no mundo para poder viver e garantir, né, a continuidade da sua própria espécie. Novos métodos e novos problemas, né? Quando que um movimento historiográfico surge? Quando que ocorre uma mudança historiográfica? A gente percebe, então, que existem vários movimentos historiográficos ao longo do século XIX e do século XXI, que é o momento em que a história se define como disciplina. Né? A gente tem a primeira geração dos análises, a segunda geração dos análises, nós temos uma história social, uma história cultural, uma história política, uma história econômica, né? Uma história do liberalismo, uma história do socialismo, do marxismo, uma história marxista, por exemplo, uma história econômica, né? Essas historiografias, elas estão inseridas numa problemática específica, elas estão inseridas também num aporte teórico específico. Na medida em que o processo histórico ele ocorre, as perguntas mudam. Por que as perguntas mudam? Porque os problemas que fazem parte daquele contexto histórico, eles mudam. Os cientistas, né, os pesquisadores, eles estão inseridos no seu tempo histórico. Então, eles procuram, a partir da história, responder o seu presente, né, com perguntas. E essas perguntas, então, elas caracterizam um movimento historiográfico. A noção de verdade, por exemplo, dentro da nova história cultural, vinculada à noção de documento, ela passou por novos questionamentos. A história ela quase se perde nos anos 80 e 90, porque o documento deixou de ser o espaço específico da verdade, né? Isso já tinha sido colocado pela primeira geração dos análises. Né? Na primeira geração dos análises, nós temos ali uma discussão, por exemplo, em torno da construção do objeto. Cabe ao historiador construir o objeto, fazer um inventário das suas fontes, dos seus documentos. O documento por si só, ele não traz a história, ele não garante o contato do presente, da sociedade com a história. É necessário, é imprescindível a presença do historiador para fazer essa ponte entre os documentos e o presente, para poder reconstruir, né, esse passado dentro de um significado para o presente. Então, o que passou a ser mais questionado ainda na nova história cultural foram as fontes. Na verdade, o próprio conhecimento histórico foi muito questionado, né? Ele se aproximou muito, inclusive, da teoria da linguagem, né? A história foi vista como mais uma linguagem, como uma narrativa específica, né? E a verdade ela deixou de ser um pressuposto dentro da nova história cultural. A verdade ela é retirada, então, dos pressupostos de análise. A verdade ela está muito associada à experiência do próprio pesquisador. O pesquisador, então, é aquele sujeito que está inserido no contexto e, inevitavelmente, também, né, transmite para o seu texto, para a sua análise, o contexto no qual ele se insere. A formação que ele teve, o local onde ele fez a sua graduação, a pesquisa que ele desenvolveu, né, durante a graduação, no mestrado, no doutorado. Então a gente tem que saber que esse texto ele está permeado por uma realidade específica e ele faz sentido para as pessoas que estão inseridas naquela realidade específica. Então, quer dizer, essas verdades elas são relativas. Elas existem, mas elas são relativas. Então, existe aqui um espaço para as dúvidas e as incertezas, né? Por quê? Porque na medida em que você relativiza o conhecimento, você retira dele o caráter absoluto, que pode também favorecer um autoritarismo, né? Tendências xenofóbicas, né? A verdade absoluta ela não compactua com a democracia. Então, por isso que é importante, né, essa reflexão desenvolvida por esses historiadores, né, que em princípio pertence à historiografia francesa, mas hoje não é, né, propriedade dos franceses da nova história cultural. A nova história cultural, hoje ela está internacionalizada, né, ela faz parte
de uma série de programas na América Latina, nos Estados Unidos. Existe uma história cultural também inglesa, muito forte nos Estados Unidos, mas num viés um pouco diferente, por exemplo, daquele feito pelos franceses. Um dos maiores representantes da história cultural inglesa é o Peter Burke, importante ressaltar aqui, que pode ser utilizado também nas reflexões de vocês, até para pensar a própria religião, né? Inclusive no Oriente, hoje, Índia, você encontra pesquisadores que se aproximam dos referenciais teóricos e metodológicos da história cultural. A história cultural, hoje, ela está muito próxima da antropologia e também da teoria da linguagem. E busca esse relativismo, a descolonização dos saberes, né? Porque, embora a gente tenha passado por uma descolonização política, a gente sabe que o saber ainda é bastante colonizado, né? Nós ainda sofremos uma influência muito grande do pensamento europeu. Esse pensamento ele continua sendo considerado, mas qual é a leitura feita, por exemplo, pelos intelectuais latino-americanos do iluminismo, do catolicismo oficial, né, do próprio liberalismo, do próprio socialismo, do próprio comunismo, de todos os movimentos que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos ou vêm da Europa? A leitura feita aqui no Brasil e na América Latina não é a mesma leitura feita por aqueles que produziram esses referenciais teóricos. Então, essa relativização ela é essencial. Por isso, esse questionamento das verdades, né? O que caracteriza, então, essa história cultural? Qual seria o viés, né? Você precisa ter um apoio, você tem que ter uma estrutura. É o pressuposto. Então, o pesquisador ele tem que ter muito claro qual é o seu pressuposto de pesquisa, né? Quais são os seus objetivos, né? O que vai nortear a sua pesquisa? É isso que faz a diferença nessa reflexão. E quando você vai ler o texto ligado à história cultural, ou qualquer texto de história, você tem que procurar entender qual é o pressuposto presente nesse texto. A nova história cultural, ela busca, então, novos paradigmas. Por quê? Porque para você sair dessa historiografia tradicional, você tem que se aproximar, então, de outros referenciais, de outros paradigmas. O que é um paradigma? É um modelo cultural, é um sistema. Então, a busca de um sistema e a apresentação de um novo sistema é fundamental para a produção de novas historiografias, de novas compreensões do real, que também favorece aquilo que é chamado de reconhecimento da diversidade cultural, da diversidade histórica. São as formas de agir e interagir com o mundo que compõem o campo dos interesses da nova história cultural, dos diferentes grupos sociais nas suas localidades. Os modelos normativos, aqui nós temos uma chave de compreensão muito importante, que regem a vida social, estariam ordenados em uma variedade de possibilidades e versões narrativas. A história cultural, essa nova história cultural, ela está muito próxima do estudo das narrativas, né, da narratividade. Por isso a teoria da linguagem ela teria uma influência, de certa forma, significativa na produção dos referenciais teóricos da nova história cultural. Cada narrativa, então, ela seria responsável por uma concepção de mundo. Cada narrativa traz em si uma concepção de realidade, traz em si um sistema de valores. Então, a busca dessa narrativa, que não é especificamente oral, não é especificamente escrita. Essa narrativa ela pode ser entendida na música, ela pode ser entendida na imagem também, fotográfica, pintura, escultura, arquitetura, como já falei, nas suas múltiplas linguagens. Cada linguagem, então, teria dentro de si uma narrativa. Existe aqui o reconhecimento de que a história trabalha com as mudanças. Esse é um outro ponto também interessante da nova história cultural. Busca entender como que o grupo ele cria o seu sistema de valores e em que momento esse sistema de valores ele deixa de fazer sentido e um novo sistema de valor, então, ele passa a ser construído com um sentido mais apropriado para aquela experiência temporal. Repercutindo, então, no campo da escrita. Então, a gente tem também aqui o reconhecimento de que existem várias historiografias. Quando você vai ler também a bibliografia específica, você tem que ter claro que essa bibliografia ela está inserida dentro de uma
Historicidade. O que é a historicidade? É a realidade histórica em que esse texto foi escrito, trazendo ali então a experiência daquele pesquisador, no seu processo de formação, na sua experiência familiar, na sua realidade particular. Caros alunos, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu encerro aqui a nossa videoaula de hoje, mas nos encontramos em outros momentos em que eu vou dar continuidade a essa reflexão, trazendo mais especificamente os aspectos da história das religiões e depois, na última unidade, também do campo de pesquisa da história das religiões. Muito obrigada. Até a próxima.